Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um conhecimento, mais uma live bacana para dividirmos junto esse conhecimento, para falarmos de um assunto muito importante sobre a relação entre a atividade física e a boa nutrição. E para isso hoje nós temos a nossa professora Luciana Brito. Com vocês, se apresente, Luciana. E aí, Luciana está vindo. Luciana foi pegar alguma coisa, mas ela está vindo e a gente vai falar. Agora é com você, Luciana. Fale com todos que estão chegando agora. Boa tarde. É meu filho aqui, gente. Meu nome é Luciana, né? Luciana Brito. Eu sou professora de biologia, né? Da rede estadual e atualmente eu trabalho com o Milton na escola técnica, professor Paulo Freire. Ele como professor de educação física e eu como professora de biologia, dentre outros colegas, né? A gente está aí atuando nessa profissão que eu acho maravilhosa. Muito bom, muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando, você que já chegou, parabéns por estar junto com a gente agradece, até porque esse assunto é importante não só para você que é aluno, mas para você que já foi, mas você que quer viver bem, saudável, certo? Para você que quer viver bem, saudável. Então, vou conectar aqui meu fone, para a gente, todos conseguem me ouvir melhor, certo? Para a gente se comunicar e compreender mais, para viver mais e melhor. Então, vamos lá. Para iniciar, a gente vai começar falando de um ponto primordial, um ponto muito importante, o qual a gente precisa iniciar, primeiro, fazendo o quê? Tendo um autoconhecimento. Então, primeiro a gente vai iniciar falando e conhecendo, se comunicando com si mesmo, a compreender-se no mundo cheio de dúvidas, num mundo cheio de dificuldades e desafios, os quais a gente passa todos os dias. Seja através de pessoas, de trabalho, no social, nas ações, no receber, no doar-se, enfim. O autoconhecimento. Então, como superar isso? Conhecendo-se. Então, Luciana, começa falando para a gente aí sobre o autoconhecimento. Bom, a prática do autoconhecimento, ela é interessante em todos os aspectos da sua vida, né? Da nossa. Porque você precisa se autoconhecer para ter uma boa alimentação, você precisa se autoconhecer para saber qual é a atividade física que vai ser melhor para você, que não vai levar seu corpo a um estresse, né? Você conhece seus limites, você passa a lidar melhor com suas emoções. Então, você sabe que aquela atividade que serve para sua amiga, para seu amigo, não necessariamente pode servir para você, então isso é autoconhecimento. Aquele alimento que você gosta tanto, mas que lhe causa mal, é preciso, né, ter essa consciência que você deve abrir mão dele, porque não está causando boa saúde em você. E mais, o autoconhecimento, ele leva aos aspectos emocionais, né, físicos, que é o que nós vamos tratar hoje, que é a nutrição e a atividade física, está ligado ao todo físico do organismo, e também a prática social. Porque quando você se autoconhece, você sai de algumas situações constrangedoras, né, e também de alguns lugares que não lhe causam tão bem. Então, o autoconhecimento não deixa de ser uma defesa, tanto para o aspecto físico, social e emocional. Então, a biologia, ela trata e a Organização Mundial da Saúde, né, trata esses três aspectos primordiais para você ter uma boa saúde. Isso aí. Então, como a Luciana falou sobre essa consciência de si, então, primeiro, se conhecer, se investigar. Porque essa investigação você deve fazer a si mesmo. Porque, né, fazendo essa investigação, é dessa investigação que você pode encontrar palavras para suas dúvidas, ou respostas para suas dúvidas. Entendeu? Então, esse autoconhecimento, pessoal. Você que está chegando, a gente está falando sobre essa relação da boa nutrição com a atividade física, certo? Então, a gente está falando agora sobre o autoconhecimento, o conhecimento de conhecer a si mesmo, primeiramente, para depois conhecer ou entender as coisas, as pessoas, as expressões principalmente. Porque alguma expressão alguma expressão
ela explica muita coisa. E esse explicar é onde suas dúvidas são esclarecidas. Outra coisa também, né, Milton? É porque você precisa de um orientador físico. O profissional que cuida da nutrição é o nutricionista e o nutrólogo, né? A gente não está aqui para trazer receita pronta para ninguém. Primeiro você tem que conhecer seu corpo e suas limitações. Não adianta. Tem pessoas que dizem para mim assim, Luciana, eu engordo bebendo água. Por que você engorda bebendo água? Porque você já tem uma reserva energética, não é? E tem que lembrar que o nosso corpo, ele também tem memória. O pessoal esquece muito disso. Então, você passa um ano todinho comendo bem, aí vai para a prática do verão, né? Você passa aí 10 meses comendo bem, com fartura, naquela quantidade de comida, e aí você quer emagrecer dentro de um mês. Não vai. Né, Milton? Porque aí as nossas células têm a memória, que você estava lá na fartura, e aí o que é que o corpo entende? O corpo entende que faltou comida, que você não encontrou a comida, então ele vai fazer a sua defesa. Se você beber água, ele vai acumular. Tudo no mundo ele vai fazer, reservar, né? Porque ele está entendendo o quê? Que está faltando alimento, e que se está faltando alimento, eu não posso liberar. Eu não posso correr o risco de ficar sem reserva nenhuma. Então, o corpo tem essa memória. Então, no autoconhecimento, você vai levar para seu profissional que vai lhe orientar na atividade física quais são seus limites, né? O que é que você quer realmente, até onde seu corpo consegue ir, e também para o nutricionista. Aquela comida ofensiva, nem sempre a mesma comida, ela ofende a tantas pessoas. Mas geralmente o pessoal diz assim, eu comi tal coisa e me ofendeu. É carregado, né? Os mais velhos, eles falam que é carregado. Não, é carregado, trouxe uma toxina, trouxe alguma coisa para aquela pessoa, mas não necessariamente vai fazer mal à outra. Eles trazem a pinha, né? A pinha, o guiné, não sei se Milton também tem essa prática, né? Se está dentro da sua realidade, mas está dentro da minha. Então, muitas vezes, minha mãe dizia assim, menina, não come carne de guiné, não. Oxe, tu vai comer pinha, pinha é carregado, pinha ofende. Então, por quê? Porque ofendeu a ela num determinado momento, e aí o corpo registrou, e ela tem medo que aconteça isso contigo, né? Então, o alimento muda de acordo com o seu metabolismo. Verdade. Bem colocado por Luciana. Que a gente entenda que realmente nós estamos aqui para prescrever exercício, dieta de exercício, e muito menos uma dieta alimentar. Nós estamos aqui para tratar de um conhecimento, o qual é muito necessário, se faz muito necessário, no momento no qual estamos e sempre, antes, durante e após. Porque manter-se alimentado saudavelmente, praticar atividade física, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre o exercício e a atividade física, que diferença isso como se compreende a atividade física, como se compreende exercícios físicos, certo? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. A gente está falando de um assunto pertinente, importante, que cabe a você, a seus familiares, a todos nós, o qual é essa relação da atividade física e a boa alimentação, certo? Então, como praticar atividade física? E para introduzir essa saúde e para que todo mundo se compreenda, porque a gente sabe que o lugar do nutricionista é do nutricionista, o profissional de educação física é o profissional de educação física, do médico é do médico, certo? Nós vamos contribuir com a informação e um alertar para você viver mais e melhor de forma correta, certo? Então, a gente compreender sobre essa introdução ao conhecimento de saúde, não é mesmo, Luciana? Então, como a gente compreender qual o significado desse surgimento, como surgiu a saúde, através de quê, o porquê essa Organização Mundial da Saúde trata de assuntos tão respectivos, tão importantes, tão adentrados, inclusive os quais incluem as políticas públicas nos quais a gente vai falar, para que se envolva, que se tenha, que se saiba realmente o que é saúde, o que é comandar e viver saúde, viver saudável. E aí, Luciana, com a gente, conhecimento de saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela
trata do conceito de saúde muito amplo, né? Então, ela traz 3 partes primordiais. E dentro dessas partes, tem várias outras que devem ser pontuadas. Então, o estado de saúde para a Organização Mundial de Saúde não é quando você não tem alguma doença, ou quando você não tem uma anomalia genética, né? Aí os meninos do 3º ano. Ou quando você não tem uma deficiência, ou quando você... Não é isso. Você está no estado de saúde quando o seu organismo está no estado de bem-estar. E para isso você precisa ter a saúde física, ter a saúde social e ter também uma boa condição mental. Não é? Então, assim, relacionar tudo isso está presente nas relações da gente. No físico, que é o que nós estamos tratando hoje, vem a nutrição e o físico, né? O corpo, como é que você vai manter sua saúde no físico. Mas ainda tem o mental, que aí vai lidar com suas emoções, vai lidar com a ansiedade. A depressão tem aumentado muito nesse distanciamento social, né? A gente vê casos e relatos dos psicólogos e psiquiatras. E também a questão social, de como você está inserido nessa sociedade, nesse meio que você convive, né? Exato, é isso aí. Então, a saúde, né, a Organização Mundial da Saúde deixa bem claro que é um estado completo de estar físico, e mental e social. E não simplesmente a ausência de doenças. Certo? Então, você não se sentir saudável, você não estar doente, você precisa... Tá certo, vá. Sim, certo? Então, não significa dizer que você não possa adquirir doenças ou que você não possa estar com alguma necessidade. Por exemplo, as quais a gente deve entender os muitos motivos de a gente se sentir uma pessoa não saudável. Seja psicologicamente, fisiologicamente, corporalmente, socialmente, familiarmente, o qual falar de saúde, né, desse conhecimento de saúde, ele está adentrado, a gente está aí com um grande exemplo, o qual nós não podemos dar um abraço, o qual nós não podemos tocar, passar esse sentimento, essa expressão de um afeto tocado, sentido, sincero. Então, isso é saúde. Isso é encontrar-se psicologicamente no seu interior, aonde o faz ficar mais livre, mais leve, mais solto, mais feliz. E sentir felicidade é se você sentir livre. Uma pessoa livre, não vamos dizer assim, se formos falar as pronúncias sociais, nós não somos livres, nós somos dependentes. Mas agora nós somos, sim, devemos sentir interiormente livres. Então, é onde ela coloca muito bem esse conhecimento de saúde, a Organização Mundial de Saúde. Porque até pelas ações, né, as ações que você faz ao outro, lhe faz sentir bem. Porque a reação da pessoa de passar um sorriso, de te agradecer, de te acenar, de querer te dar um abraço, isso te dá mais dias, te dá mais vontade, te dá mais aconchego, mais afeto, mais alívio. Não é isso mesmo, Luciana? As emoções, né? Saber lidar com as emoções. Cada emoção. E aí, nós estamos, crianças e adolescentes vão sentir muito nesse momento, porque nós estamos aí nos planejando para voltar às aulas presenciais e não vai ter esse contato. Nem eles com os professores, né? Por mais que esteja um contato mínimo, mas havia, nem eles entre si. E como controlar essas emoções? Não é? Para não estar no estado não sair do estado de saúde e entrar no estado de doença. Nós já temos alunos ansiosos, né, Milton? Isso. E essa ansiedade veio para ficar. Então, ter um cuidado com isso. Eu vou, antes de passarmos para o próximo assunto, eu vou mandar aquele cheiro, aquela das pessoas que estão pedindo, os nossos terceiros anos do ano passado, dos outros anos, livre a te adorar, tá mandando a cena, ei, livre a te adorar. Salve, Milton, salve, livre. Você tá aí, você só não disse seu nome, mas a gente sabe. Muito bem. Então, aí a Rutes,
as Estés. Vai convidando os outros. São todos os meninos. E aí, Vitor, Iane, tanta gente, Diego, Vanessa. Oi, Vanessa! Todo mundo. Eu tô vendo pessoal... Vanessa aqui. Eu não consigo ver muito bem os comentários. Olha o cheiro, olha o abraço, olha o oi, olha o simples bem, olha eu sorrindo, feliz com vocês aqui junto com a gente novamente. Isso é muito bom. Chega, vem pra cá, que a gente quer assim, vocês assim, ó, dando aquele tchau, aquele abraço, porque faz feliz você sorrir, você diz, eu tô te vendo, eu tô te acompanhando, eu estou aqui também. Matar um pouquinho da saudade, né, Milton? Virtualmente dá pra eles nos escutar um pouquinho e a gente mata essa saudade. Isso, então vamos lá, pessoal. E aí a gente vai mandando aquele cheiro, aquele abraço, você que está chegando, vai chegando e vai chamando para as pessoas conhecerem e ficarem ligados aqui nesse assunto bacana, que é essa relação da atividade física com a boa alimentação, certo? Então, Milton Araújo e a professora Luciano Brito aqui hoje, nessa live maravilhosa, pelo Instagram da ETE, Professor Paulo Freire de Carnaíba. Cheiro grande nessa escola, porque escola, viu? Uhul! Alunos, muito trabalho. Escola, isso são para os alunos, ó. Cheiro! Verdade. Vamos lá, meu povo, tá chegando. Então, vamos falar dessa boa condição física, né? E a boa alimentação. Então, já que a gente está falando desse conhecimento de alimentação, para se ter uma boa condição física, você precisa estar bem alimentado. Se você estiver bem alimentado, você alimentar-se bem, com o que te faz bem, com os produtos mais naturais possíveis, que sejam calóricos, mas que você saiba fazer um controle para que você faça aquela igualdade para você manter-se saudável, certo? Então, essa condição física para músculo, para órgãos, para pele, para pelos, para visão, para audição, para os movimentos, necessita de uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Mas aí você diz, na minha casa eu não tenho. Ou se você se perguntar, aí você diz, não, ou se você se perguntar. Sim, mas a gente pode se alimentar direitinho com o que a gente tem, certo? Então, Paulo, a gente precisa se alimentar corretamente, porque comer muito não significa alimentar-se bem. Paulo se alimenta muito bem, né? Paulo... Tu lembra das aulas? Ele levava o lanche e tudo mais, era muito preocupado. É muito preocupado, né? Um dos nossos melhores alunos. E aí ele tem essa preocupação também com a alimentação, é notório no decorrer do dia a dia, a gente percebe muito isso e todos os professores comentavam, né? A gente faz esses comentários legais da prática boa dos nossos alunos, viu? A gente só não deleta vocês, não. A gente também contempla umas boas ações que vocês trazem. Então, verdade. Assim, a fruta, eu via Paulo e eu via outros alunos, eu não estou lembrando do primeiro ano também que levavam alguma fruta, alguma coisa, né? E aí eles já traziam essa energia e esse açúcar bom que vem das plantas, das frutas, que mantém nossa energia, né, sem trazer o malefício. Quando a gente come uma fruta, tirando aquela fruta que vai fazer mal a você porque não está de acordo com o seu metabolismo. Nós temos limitações, tá certo? Mas aí as frutas, ela tem... a maioria das substâncias que existem nas frutas e verduras, elas são benéficas, né? E a gente tem uns alunos que têm essa preocupação. Não que os outros não tenham, é porque a gente não notou ainda, né, Milton? Isso. No decorrer do dia a dia a gente não observou. Dá essa preferência às alimentações saudáveis, pessoal. Certo? Assim como a atividade física na qual a gente vai dar procedimento agora. Tu querias falar, Luciana? Pode falar, pode ficar à vontade. Sim, aí então como a gente queria, por exemplo, vai dar procedimento, para alimentar-se bem e sentir-se saudável. Então, não significa comer tudo, mas também comer o correto, a quantidade certa. Assim como a atividade física, né? Assim como o exercício físico. E aí, antes de falar sobre atividade física e exercício físico, vamos compreender qual uma diferença. A gente diz assim, mas eu me exercito. Certo? Mas eu faço caminhada. Será que é suficiente?
Mas quantas horas? Aí, mas eu faço, eu corro muito, mas eu faço muita coisa em casa. Eu varro a casa, eu lavo prato, lavo roupa. É uma atividade física. Então, vamos compreender. Atividade física, né? É qualquer movimento feito. Se eu pegar aqui qualquer movimento, se eu estou limpando algo, se eu estou fazendo algo em casa, ou seja no carro, ou em que for, na rua, enfim. Isso é uma atividade física. Que tem um gasto energético? Sim. Mas também tem um desgaste que também deve-se pensar sobre a preocupação de que se você não corretamente, você não exercitar, se for pegar peso, por exemplo, se não pegar o peso corretamente, e aí você pode adquirir um problema de saúde. Então, ter esse cuidado muito em você fazer exageros, porque exageros não são importantes em momento nenhum, nem na alimentação, nem na fala, nem até no ouvir, que é um exercício, o qual você diz assim, mas eu sou cardíaco, mas eu não posso fazer exercício, não tem que fazer. Tem sim. O exercício mais simples é o respirar. E o mais simples ainda é o ouvir. Então, exercite, certo? Porque o ouvir concentra, certo? Dá tempo a respirar. E respirar no tempo certo, leve, certo? De forma moderada, importante, de forma adequada, vai te favorecer a exercitar nos próprios do coração do pulmão, de fazer com que o fluxo do sangue corrija, certo? Então, a gente precisa conhecer algumas coisas e a importância do exercício, certo? Então, isso é exercício. E a atividade física, como eu estava falando, isso aí são as atividades do cotidiano, qualquer atividade que você faça. E que tem um gasto energético dependente da atividade, sim. Até se você estiver varrendo na casa, estiver dançando, você está tendo um gasto energético. Certo? Você está tendo um gasto energético. Enfim. Mas aí a gente vai falar do exercício, que é o sistematizado, é o organizado. Você pode pegar uma atividade do cotidiano e transformá-la em atividade e exercício físico. Controlá-la. Você pode pegar um instrumento que você tem em casa, seja uma cadeira, um balde, uma vassoura. Nesse período, estou citando esses gêneros, porque nesse período as pessoas não estão podendo sair. Né? Já está sendo liberado em alguns pontos nesse período de pandemia, mas o que é que se faz? Se organiza-se como se pode. E aí use a criatividade. Vocês podem fazer exercício, como eu falei. Então, sentado numa cadeira, sentado no sofá, sem pressa, certo? Direitinho, devagarinho, corrigindo-se, que sua coluna fique sempre alongada, sem prejudicá-la, certo? Então, faça exercício. Isso. Se você, eu sou sempre posturado, então eu faço a mão na mesa, mas para ficar mais perto da câmera. E aí, para que você me veja melhor e me ouça melhor. E aí, o que acontece? Você pode se exercitar utilizando os elementos, o cabo de vassoura, a bacia, o balde, a pia, enfim, qualquer lugar. O portão é um lugar essencial para você fazer. Como? Você pode pegar uma liga e fazer puxadas, certo? Então, você pode, para sustentação de apoio, para se agachar devagarinho, todo movimento o qual você for fazer, que necessite de flexão ou de peso, flexione os joelhos para diminuir a carga na coluna, certo? Então, enfim, são informações e não são todas. Né? A gente vai na frase de Shakespeare, na qual a gente não está aqui passando todas, ou seja, Shakespeare diz que ainda que a gente viva a vida toda, não terá errado tudo. Então, a gente, que passe essas informações, não serão todas. Então, são algumas das quais a gente está passando aqui, pessoal. Certo? Para você se informar, você fazer com a sua família em casa, com seu irmão, seu padrinho, seu tio, seu irmão, seu pai, sua mãe. Enfim, você pode utilizar. Então, fica aí a dica. E fora a prática de outras atividades, as quais são esporte, ginástica aeróbica, exercícios funcionais, pilates, hidroginástica, musculação. Super, todos são muito importantes. Nesse período de musculação, as academias, pelo menos em alguns lugares, já estão sendo liberadas. Aqui no Pernambuco ainda não está liberado. Então, ainda estão muito nas suas residências. Então, quem tem os pesos do material está fazendo em casa. E quem não está fazendo, né, de forma mais restrita, da forma que tem, porque na academia não pode. E aí, então,
O exercício funcional. Você pode incluir tudo isso que eu falei agora. Os aparelhos que você tenha, se é um bastão, ou seja, um cabo de vassoura, se é um balde, se é um arco, se é um cone, se você tem um espaço na casa, se você tem um quintal, se você mora na zona rural, no sítio, você tem um sítio, tem uma chácara, vai lá, faz um circuitozinho bacana daqueles os pais tem lá no canal, certo? No canal do Prof. Milton Araújo, que tem um canal que você utiliza uma corda, você utiliza uma bacia, uma bola suíça, uma escadinha, você utiliza um cone, você utiliza pedrinhas para distanciar. Enfim, você pode usar a criatividade. Seja criativo e beneficie-se fazendo bem a você, que fazendo bem a você vai estar fazendo bem à sua família e à sociedade. Porque você vai evitar de adoecer para não ter que se dirigir ou dirigir você, levar você até uma unidade hospitalar e aí podendo causar os problemas adquiridos lá. Não é isso mesmo, Poliana, chegando aí, Paulo, Socorro. Tem muita gente chegando, pessoal, tá chegando. Certo? Então, muito bem. Fica essas informações para a gente compreender. Luciana, quer acrescentar mais alguma? Quero acrescentar a parte da nutrição, né? Vamos lá. Isso. A gente trabalha os nutrientes no primeiro ano e a gente não faz essa relação interdisciplinar, né, Milton? Com a sua disciplina, com a disciplina de química. A gente utiliza os conteúdos de... cada um na sua caixinha, cada professor com sua disciplina. Mas já para acontecer essa interação. Eu acho que é na correria, né, do dia a dia, com poucas aulas. Eu acredito que Milton tem 2 aulas por turno, se eu não me engano, eu tenho 2, 3. Então, são poucas aulas, horas-aulas, para a gente trabalhar todo o conteúdo, não dá para envolvê-los nessa conversa que nós temos hoje. Pois bem, para a biologia, a palavra... Luciana, desculpa. Luciana, vê teu microfone, aí a tua câmera está um pouco embaçada, está travando um pouquinho, não sei se é a internet, mas... Isso, acho que é a internet, está escutando? Estou ouvindo, está um pouco roncadozinho, mas pode seguir que vai soltando. Pronto. E aí, assim, a palavra-chave para a biologia, quando a gente trata de nutrição, é qualidade, né? E a quantidade perfeita. Você nem vai comer mais, nem vai comer menos. Aqui, a palavra agora fugiu, Milton, a palavra. Então, controle, equilíbrio. Controle. Pronto, equilíbrio. Voltou. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, você precisa ter equilíbrio na quantidade. Você nem pode ter um nutriente a menos, nem pode ter ele em excesso no seu organismo. Para isso, vai para os carboidratos, vai para os lipídios, vai para as proteínas, né? Geralmente, o pessoal que vai fazer atividade física, né, Milton, tem quer proteína para crescer logo a massa magra, perder logo aquela gordura localizada. E também eles trazem consigo o polivitamínico, né? Nós chamamos os anabolizantes, o polivitamínico. Minha gente, você primeiro tem que ver com o nutricionista, fazer exames, né, para ver as suas taxas de sais minerais, de nutrientes, o que é que você tem que não precisa repor, né? E aí seria possível você mesmo fazer o seu medicamento ou a sua reposição numa farmácia de manipulação, porque todos temos um metabolismo diferente. Então, às vezes eu tenho uma boa quantidade de vitamina C, A e D, que eu não vou ter de vitamina K, vitamina B, não é isso? Então, eu só estou precisando de quê? De vitamina K e D. Eu não vou precisar de vitamina A, porque meu corpo já tem na quantidade suficiente. E tudo em excesso no nosso corpo, ele traz, né, as suas consequências. O carboidrato, que são os açúcares, né? O açúcar que você utiliza na sua casa. Você precisa utilizar ele numa quantidade mínima e suficiente para dar energia para as suas células. Mas se você consumir ela em excesso, qual é a causa, Luciana? A diabetes, né? Diabetes do tipo 2 aí. Você não consegue, esse glicídio, que é o açúcar, fica na sua corrente sanguínea, não entra para as suas células. E vai ocasionar a diabetes, que é uma doença muito silenciosa, né? E que traz outros agravantes a partir do momento que você a tem.
não é diagnosticado cedo e não tem aquele cuidado, aquele acompanhamento. Então, tudo na nossa alimentação, eu brinco com os meninos, às vezes com meus alunos, porque quando eu estou tratando de nutrição, eles dizem assim, mas eu acabei de almoçar. Luciana, eu acabei de lanchar, eu tomei café. Eu digo, bom, então você está alimentado, né? Está alimentado, né, Milton? Não quer dizer que você está bem nutrido. São coisas assim que a gente usa no dia a dia para fazer o mesmo significado, para falar a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Bem alimentado é você, o seu corpo, você não vai ter aquela sensação de fome, né? O seu cérebro não vai mandar informação para o estômago dizendo, estou precisando de glicose, estou precisando disso, de tal nutriente, estou com fome, seu estômago está vazio, come alguma coisa. Você não vai ter aquela sensação de fome, porque você está bem alimentado. Bem nutrido é quando você tem todos os nutrientes necessários para você fazer uma atividade física do professor Milton, né? Aquelas coisas todas que ele coloca os alunos para fazer, aquelas danças, né? E você não sentir cansaço, e você não sentir a fadiga, a cãibra, né, Milton? Os meninos me perguntam muito da cãibra. Seu corpo não cansar com tanta frequência. Levando em consideração que nós temos os nossos alunos são jovens e não deveria cansar tanto. Às vezes eu tenho a impressão que eu tenho mais energia do que o meu aluno. Já teve essa sensação, Milton? De estar numa atividade e o aluno cansar primeiro do que a gente. Eu digo, como assim? Esse menino tem 17 anos. Acontece muito comigo. Eles sabem que na maioria das atividades, muitos nem acompanham ainda. E aí a Simone tá chegando aqui, tá chegando a Adriele, Jason Malaquias. É aí, pessoal, um abraço grande, forte para vocês, sejam bem-vindos. Saudade. Sim, com tudo. Então, às vezes, é a falta de um nutriente, a falta de você fazer, porque assim, a atividade física e a boa nutrição, você tem que virar hábito, né? E os estudos aí, artigos científicos comprovam que a gente só vira hábito, uma ação nossa só vira hábito depois de 3 meses dela praticada todos os dias. Então, são mais de 60 vezes você tem que fazer aquela ação todos os dias, aí seu cérebro processa e vira hábito. Aí seu corpo não sente mais aquele impacto, né? Por isso que dizem assim, se você ficar na academia 3 meses, você consegue chegar até o final do ano. Porque aí vira hábito, seu corpo, né, vai liberando os hormônios e necessários para aquela prática e se torna prazerosa. Luciana, eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta, eu não gosto de hortaliça, eu não gosto disso e daquilo. Gente, a pirâmide alimentar, para quem tem, meus alunos, a maioria tem acesso à internet, graças a Deus, né? A pirâmide alimentar, a Anvisa modificou ela agora em 2013. Ela vem do jeitinho, assim, um jeito bem bacana, né? Com tudo que você se alimenta nos estágios da pirâmide. Milton, a base da pirâmide é água e atividade física. A base, assim, né? Então, qual o suporte? Por que a água? Né? Já me perguntaram isso. Luciana, por que a água está aqui? Gente, todas as atividades químicas do nosso corpo, se eu respiro, eu gasto água. Eu estou falando com você, estou gastando água aqui. Tá? Tudo que eu faço no meu corpo, ele demanda muita água. Por isso que recomendo-se 2 litros de água, né, por dia. E aí, nesse gasto de água, em todas as minhas reações químicas, em todas as minhas ações, eu preciso mais de água. Por isso que ela é a base. E se meu corpo, se minhas células precisam de água e manter o metabolismo, elas também precisam manter a atividade, que aí é a atividade física. Os meus músculos para fazer a sustentação do meu corpo. E o equilíbrio junto com os ossos, eles precisam ser fortes, né? E os ossos também. A atividade física também está relacionada à fixação de cálcio nos ossos. Então, tem tudo, a prática vem para trazer o melhor para o organismo em si. Né, Milton? Fala aí sua parte. Sim, é isso aí. Tudo que o Luciano falou, lógico que eu assino embaixo. Então, se alimentar corretamente,
se você vai estar se alimentando, tendo um gasto energético pela estética, então tem um preço, tudo tem um preço. Se nas atividades físicas que você faz, você tem um gasto energético que seja ela qual for, tem, como ela falou, da água, então você precisa estar repondo, até porque se você toma alguma substância vitamínica, você precisa estar hidratando. E ainda que não tome, mas a gente precisa hidratar, certo? Porque a mucosa também precisa estar sendo apagada, certo? Você precisa estar hidratando ela, porque as narinas também vão estar se hidratando, e aí entram outros processos, os quais a gente não vai entrar mais afinco na fisiologia no momento, porque é informativo, é uma chamada de atenção para o momento de você viver mais e melhor de forma saudável. Então, praticar, então manter o equilíbrio, porque o equilíbrio, como a gente está falando, ele é o certo, ele é o comando do qual você deve fazer, porque o que acontece? Quando o aluno falou para você, mas você não acabei de me alimentar, então ele alimentou sim, naquela hora a barriga, né, ele está satisfeito, ele encheu bastante, ele comeu o suficiente que se satisfez. Mas e se ele não tomou café cedo e passou a manhã toda sem tomar café? Já ficou ficou uma lacuna, né? Sem uma refeição, sem as vitaminas necessárias. Porque aí até lá ele perdeu água, ele perdeu, certo? Ele teve que forçar seu cérebro para raciocinar, para passar os comandos para o corpo se movimentar, para o corpo entender aquele assunto. Para você que faz atividade em casa, para você que fica assistindo televisão, para você que vai à rua, vai fazer a feira, para você que trabalha no campo, para você que trabalha no escritório. Não, já vem a ginástica, além da funcional, vem a laboral, o qual nossos alunos sabem muito bem, que a gente trabalhou no período passado, tipos de ginástica. Então, esse tipo de ginástica, quando buscar a laboral, que pode ser feita em todo lugar, então, é só você adaptar e você fazer, utilizar o que você tem, regulando a que necessidade, a qual objetivo você faça, o que você necessita, certo? Então, se ficou sem se alimentar no dia anterior e comeu muito hoje, não é alimentar-se bem, não está adequado, não está correto, certo? Então, vai sim tendo um efeito, o qual pode ir causando danos quando as pecinhas do computador fazem alguma coisa assim, acontecer um dano irreparável. Mas nós não temos, e sim temos termômetros, os quais avisam os nossos efeitos de danos irreparáveis. Se você não toma água, o que acontece com os rins? Né? Os rins podem ter complicações sérias, o qual passa por um processo de urina, né? Até chegar à urina, que é o processo, né, da uretra. Então, o que acontece? Isso, então, até chegar a esse processo, você vai ter que estar molhando, lubrificando, aí passa pelo rins, faz aquela limpeza, e aí fica bem. Porque aí é onde a gente já entra que se sua urina não está tão clarinha, está bem escura, se observe, porque tem alguma coisa errada. Você está tomando pouco líquido, você está tomando, pode ser que também se tome medicação controlada, também medicamentos fortes, também isso acontece, certo? Então a gente está falando nesse processo aí. Mais alguma coisa a acrescentar sobre atividade física e boa alimentação aí nesse caso, Luciana? Nesse sentido, é assim. O corpo, ele precisa do descanso, né, Milton? Você sabe muito bem. Então, sim, quando você vai para a academia, geralmente eu vejo os jovens nisso. Os jovens vão para a academia e eles querem, as mulheres, né, as meninas, o público jovem, querem malhar perna e glúteo. E querem, assim, um resultado instantâneo. E os caras, e os meninos os braços, peitoral, né? O braço peitoral. Então, o que é que eles fazem? O excesso não vai levar ao crescimento do músculo. Vai ser o contrário, vai levar à fadiga. O músculo vai ficar tão estagnado ali, trabalhando, que ele estaciona. E o atrofiamento não é no caso desejável, né? E aí, o que é que se leva em consideração? Você tem que alternar os dias para seu músculo ter aquele descanso. Assim também é na nossa alimentação. Como é que você sabe que uma comida lhe ofendeu e que você não pode mais comer? Eu estava comentando com o Milton antes da live, né? A gente comentando e a gente começou nesse processo, nessa conversa de autoconhecimento, que aí você precisa pontuar sua alimentação e sua atividade.
São duas coisas. Olha, eu tenho intestino preso, porque a maioria das mulheres tem retenção de líquido e intestino preso. Como é que dá? Depois Milton responde aí um exercício bom para retenção de líquido, Milton, para você ajudar assim as mulheres ficarem mais. E aí, como é que se dá isso, né? O intestino preso, nesse meu processo de me autoconhecer, eu deixei há muitos anos de comer farinha. É muito difícil eu comer farinha. A não ser um churrasco, aquela farofinha que é consagrada, né, meu? Aí a gente come um pouquinho, mas todos os dias eu não consumo farinha. E a minha alimentação é voltada para fibras. Então, eu consumo fibras. Então, o mamão, a ameixa, né? Nós temos aí os iogurtes, que me ajudam muito, para que meu intestino, que já é preso, ele não prenda mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação, não é? E quem vai saber isso? Você. Eu não pratico atividade física, assim, de ir para academia, de fazer aquela caminhada, né? De ir para cima da rocha, como o Milton faz, né? Faz os seus exercícios lá em cima da rocha, a gente vê no canal dele. Eu não tenho essa prática, mas eu exercito meus músculos. A famosa preguiça, Milton, a espreguiçada da manhã. Então, todos os dias, quando você... Como foi que muito antes, eu acho que adolescente, eu tinha muito cãibra. Eu já tive muita cãibra. E eu na gravidez também eu tive bastante cãibra. E como é que eu dou uma controlada, já que eu não faço atividade física? Esse meu espreguiçado, né? Eu me espreguiço pela manhã, estico bastante meus músculos, e é o aquecimento, né? Os músculos estão ali dormentes, tudo dormindo, calmos, e para começar a minha rotina do dia a dia, eu faço isso. Então, eu tenho sentido me sentido bem fazendo isso. Então, é você se conhecer. Hoje eu não vou para a academia, hoje eu não vou fazer minha caminhada, mas não deixe de fazer alguma coisa que seu corpo entenda que é uma atividade, né? Que ele não está parado, não estacionou ali. E como o Milton falou, tem vários tipos de exercícios e várias comidas também. Aí o aluno me diz assim, professora, após na minha casa hoje eu só comi alguns dias, né? Nem todos, porque feijão com arroz, só tinha feijão com arroz. Eu digo, olha, feijão com arroz é assim, você comeu uma leguminosa, que é o feijão, e você comeu o arroz, que é um carboidrato, não é? E o que é que acontece? Quando você une os dois, o cérebro entende que você está comendo proteína. Então, o feijão com arroz, ele é uma alimentação, um alimento rico, riquíssimo, que não pode, já foi premiado, né? Não sei se é premiado ou estudado, como fazendo bem quando eles são consumidos os dois unidos, né, na mesma alimentação. Então, não necessariamente, porque tem alunos pontuando, eu não como isso, não como aquilo. Não, gente, às vezes o prato, aqueles pratos chiques, tem menos nutrientes do que o nosso prato, né? Os nossos alimentos do dia a dia, o girimum, as hortaliças que nós comemos, as frutas, as verduras, essa comida caseira mesmo, né, que é feita. Então, é a comida rica. Seu prato tá rico. Independente eu acho que valor nutricional não tem a ver com preço, né? Verdade. Às vezes a gente tem um prato muito nutritivo e é um prato legal, num valor legal, e depois você tem um prato que é um valor exorbitante ou caro. Você se alimenta daquele prato caro, daquela comida cara, mas ela não vai trazer nutrientes para você. Então, tem que conhecer isso. Verdade. Muito bem, é isso aí. E aí, Jota, incluindo isso, se coloca muito bem, Jota Nicasso está falando que antes tinham 2 vezes, né? Antes tinha isso, 2 vezes, onde eles iam para o trabalho, aí ele diz que tinha isso 2 vezes, quando ia para o trabalho. Mas para dar uma, deixa eu ver aqui,
uma esticada na musculatura dos braços, nas mãos. Enfim, Jota, se não tem nesse período, provavelmente, então o que é que acontece? Veja se é possível voltar a esse período que vocês tinham, pelo menos as boas ações que vocês tinham antes. Quando você diz isso 2 vezes na semana, não sei que função é, mas deve ser a ginástica laboral na empresa, não sei qual a empresa, e aí tem muitas pessoas também falando e citando sobre isso. Então é justamente isso. Deve-se ser aplicado, sim, inclusive na educação, aos profissionais de saúde, aos profissionais de educação, criar-se um projeto para o momento deles de relaxamento e alongamento, que aí quando você me falou sobre o tipo de exercício para essa retenção de líquido. Então, primeiro a gente saber se a pessoa ela é uma pessoa sedentária. E se ela é uma pessoa sedentária, lógico que nós temos que começar pela adaptação, pelo o alongamento, o satisfatório. Que alongar não é se maltratar, é se estender suavemente para se favorecer de uma forma gostosa e favorável. Que seu corpo sinta um exercício, uma forma de movimentar agradável, se satisfazendo, relaxando. Certo? E aí esse relaxamento também, ele pode ser envolvido com uma massagem na região, certo? E aí, isso inicialmente, nós estamos falando de adaptação, para iniciar. E após iniciar, então, é quando a gente já vai aplicando algum outro exercício, o qual deve ser, por exemplo, onde se trabalha a região pélvica, onde se trabalha a região central, né, do tronco, porque muitos dos movimentos dos quais a gente faz, inclusive, ele está no centro. Então, o centro pesa. E aí, muitos também, no caso das mulheres principalmente, acumulam muitos líquidos nos membros inferiores. Então, tem que se fazer atividade física, não fazer atividade física, não fazer exercício físico, não movimentar-se. Não é desculpa, porque pode ser feito em casa. Aí é o exemplo agora de quem não pode frequentar a academia, de quem nunca frequentou, mas que está todo mundo fazendo live, todo mundo mostrando sua criatividade, movimentando-se em casa, mais o filho, mais o marido, mais o irmão, sozinho, tranca a porta, dança, faz, joga do jeito, de uma maneira que você seja satisfeito. Se vai ser através de uma live com som, se vai ser através do canal do Prof. Milton Araújo, que tem lá, tem dança, tem um shot gostoso, tem os passos do freio, está chegando os passos do chachado. Então, gente, se movimente, porque todas essas causas de retenção, de pele bonita, de cabelo bonito, de pessoa mais livre, eu vejo aí Paulo dizendo no grupo, Milton está cheio de energia. Não sou elétrico não, eu sou trielétrico. Eu gosto de energia lá em cima, porque a gente precisa estar fazendo isso para nos mantermos pessoas mais saudáveis, porque a alegria, ela faz isso, certo? E para ir para o próximo ponto, a gente vai falar, complementar, na verdade, a questão da boa nutrição, Luciana, que o Rafael a gente já falou agora, né? Dessa essência, dessas substâncias, porque aí depois a gente vai para os informes, para a gente ir chegando lá, né? Aqueles excessos que a gente tem que ter cuidado com aqueles excessos e deficiências e consequências biológicas físicas. Então a gente já une aí essa boa alimentação a esse cuidado desses excessos, deficiências e consequências biológicas físicas, não é isso? Isso. Ô Milton, porque nós temos, principalmente as mulheres, né? Elas, quando vão chegando no período de menopausa, a gente perde muito da carga óssea. E por que isso acontece? Né? Que os ossos ficam fracos e tem uma queda brusca dos hormônios, né? Porque você vai perdendo, ao longo da vida reprodutora da mulher, ela perde os nutrientes. Ela vai perdendo os nutrientes e sais minerais e ela não repõe. Tem que apertar, Milton? Solta isso. Agora tá bom, você tá com a mão em cima. Isso, tira a mão de cima, que o som tava preso. Aí eu não quis te atrapalhar, fiz só o gesto aqui, pro pessoal. Não, tranquilo. Tá ótimo. Estamos em casa. Eu tô em casa, você tá na escola, tá tudo em casa. Tô em casa. Então, assim, com relação a isso, como é que a gente... Não é que você não vai sentir o calor, né, da menopausa. Se eu tô trazendo com relação às mulheres, porque a gente tem essa tendência, né? E você pode
deixar isso mais sutil ou não sentir se você começar a fazer atividade física desde cedo, né? E aí você trabalhar sua musculatura. Quando você trabalha o músculo, como ele é o suporte também do seu corpo, você também está deixando os seus ossos mais fortes, não é? E também, ao colocar esses ossos mais fortes, essa musculatura mais forte, essa mulher tende a chegar numa menopausa com mais saúde, né? Aí ela não vai sentir tanto a queda hormonal dela. Por quê? Porque ela teve uma boa alimentação no decorrer da sua vida e também fez as atividades físicas decorrentes, né? Então, teve esse cuidado. Minha gente, quando a gente fala de atividade física, como o Milton já colocou muito, não é trazendo só a musculação, não. É a yoga, né, Milton? É a caminhada, se for uma caminhada que lhe traga... A caminhada em si mesmo não é... Eu vejo algumas pessoas que dizem, eu faço caminhada todo dia, mas eu só queria que você visse a caminhada. Um cágado ou uma tartaruga anda mais rápido, porque eles vão conversando, vão mexendo no celular. Então, aquela caminhada ali, eu no meu dia a dia ando mais rápido. Eu vou dizer logo que eu... Nesse sentido aí, o que a gente coloca, você não quer colocar, que assim, é no tempo de cada um. Só que, geralmente, se você se é uma pessoa que pode se movimentar, tem uma facilidade para se movimentar ou já pode caminhar, então que ela seja, que você fique pelo menos ofegante, certo? Não é que você vá na manhã, certo? Você pode começar, mas só que depois coloca um pouquinho mais de pique, certo? Para o cardiovascular dar uma aceleradazinha e, lógico, controlar. E se você pode fazer, não vamos prescrever aqui, mas se você pode fazer a caminhada associada a uma pequena corrida de 30 metros ou de 50 metros, certo? Que aí reduz a quantidade de tempo também, associando a exercícios no momento. Vai, Luciana. Não é? Então, assim, já volta para o nosso início. Autoconhecimento. Então, você se conhece. Só que eu vejo muita negligência, não sei se é essa a palavra, que sim. A pessoa quer resultados, não é, Milton? Quer resultado, principalmente nessa história de ganhar uma boa massa corporal, um físico legal, sem estar disposta a trabalhar realmente as etapas para esse ganho. Sem abrir mão não é? Sem querer abrir mão da sua má alimentação, da sua gordurinha, não é? Que você se alimenta aí no almoço, daquele refrigerante, daquela comida enlatada, não é? Dessas coisas que você não pode comer, não pode consumir todo dia. E é interessante uma coisa, sabe, Milton? E você vai, eu acho que você vai concordar comigo. Nossa geração... 1 minuto e meio. Vixe Maria, como eu estou conversando 1 minuto e meio para a gente se despedir do pessoal, que tá maravilhoso, não tá não, pessoal? Então, assim, o que é que acontece? Eu vou concluir aqui. O que é que acontece em si? Nossa geração não sente tanta falta do refrigerante, nem dos salgadinhos, nem das balinhas, nem dessas comidas enlatadas, porque na nossa infância a gente não teve isso. A gente teve comida de verdade, né? Comida feita ali. Como na maioria das casas não tinha geladeira, a comida era feita todos os dias. Era uma cultura diferente da cultura de hoje, né, Luciana? Porque em qualquer lugar se vende produtos enlatados e muitas ofertas, muitas inovações. E aí, com isso, eu quero dizer que o nosso organismo, ele também se vicia no refrigerante. É viciante o refrigerante, é viciante aquele salgadinho, aquela pipoca, né? E aí seu corpo sente a necessidade de cada vez você consumir mais. Então tem que ter cuidado com isso. E no primeiro momento você sente a falta, sim, mas vai ser por uma qualidade de vida melhor. Não é que você vai deixar de consumir para sempre, é que você vai quantificar e qualificar a sua alimentação, né? Era isso, eu acho. Tem algumas perguntas, mas aí fica para outro horário, para outra live. Sim, é outra live. Nós vamos fazer outra, vamos programar outra. Inclusive, a gente já está chegando ao final. Quando sair, vocês já estão vendo que está acabando. E que pena, porque está maravilhoso. E aí a gente vai ver essas perguntas e o assunto estava tão bom que a gente foi falando assim e vendo para ver se a gente contemplava todos no possível.
E aí, então, nesse sentido, esse tema, ele é tema de um nosso projeto que ia ser desenvolvido agora esse ano na escola, que foi interrompido, não sabemos se será possível dar continuidade, junto com a professora de Química também, porque aí envolve também substâncias químicas também na nutrição, na atividade física. Então, a atividade física, aí seria Educação Física, Biologia e Química, num projeto maravilhoso de nutrição, que já está todo esquematizado, para trabalhar esse projeto. E aí, desde já, agradecer, deixar essas considerações de nossos 20 segundos. Cheiro grande, muito obrigado pela participação, foi maravilhoso. Contamos com vocês nas outras. E aí, Luciana? É isso, né? Matar um pouco da saudade dos nossos alunos. É um ambiente novo. Eu estou aqui muito, sei lá como falar, né? Porque é uma situação nova, mas é isso aí. E agradecer a presença de todos, quem entrou, quem não entrou. Acho que o Milton vai deixar salvo, né, Milton? A live, sim. E é isso. E vai ser... Terão outros encontros. Encontros, né, se Deus quiser. E o momento é esse, matar a saudade. Isso. Então vai ficar salvo aqui no Instagram da ETE, professor Paulo Freire. E também a gente vai postar no canal, faltam 20 segundos para finalizar, e vai ser postado no canal do Prof. Milton. Luciana tem seu canal, acho que ela vai também publicar lá, certo? Então vocês se inscrevam no canal para dar aquela força para a gente continuar passando boas informações e contemplando a todos. Então, cheiro grande, muito obrigado, foi um prazer realmente tê-los aqui, certo? Um abraço apertado, cheio de energia, 1, 2...